Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente está aqui com mais um episódio do podcast da Historiadora Radical. No episódio passado, a gente teve uma psicóloga, né, que a gente falou sobre feminicídio e do porquê os homens estão matando as mulheres, fazendo ali um apanhado das últimas notícias e falando como o movimento feminista, né, tá se afastando um pouco do debate. Então, escuta aí o último episódio. E hoje, né, nesse episódio aí, eu tô trazendo duas convidadas que eu vou deixar elas se apresentarem, usarem o nome que elas quiserem. Por que é importante dizer isso? É um assunto muito delicado que elas estão trazendo aqui, mas é muito importante de ser falado. Esse episódio pode ter alguns gatilhos, então eu peço que vocês escutem com cuidado, escutem com atenção. Se vocês estiverem engatilhadas, podem pausar o episódio, voltem aqui. Eu vou manter a identidade delas preservada por questão de segurança, e vocês vão entender ao longo do episódio por quê, né? Uma delas já é aluna da Historiadora Radical e a outra vocês vão conhecer um pouco mais, né? A gente já tem uma trajetória aí muito longa desde o começo da historiadora. Fico feliz delas terem esse espaço para poderem falar. Então, é um episódio onde a gente vai narrar histórias. Você está ouvindo o podcast da Estrutura Radical, um podcast que conta histórias e humaniza mulheres. E é isso, vou deixar vocês se apresentarem primeiro, né? A Val e a prima, amiga. Bom, obrigada, Gi, por esse espaço. Eu não podia te agradecer mais, porque aqui eu me sinto segura, e acho que aqui nesse lugar onde vão ter só nós mulheres, a princípio, deixar a coisa fluir. Só para eu me centrar, me focar, eu tô nervosa, porque é a primeira vez que eu vou conversar isso com outras pessoas que não seja, sim, minha prima e outras pessoas da família e algumas amigas e meu marido. Eu optei por essa proteção de escolher outro nome para contar a minha história. A palavra diz, é por proteção, por proteção aonde eu nunca tive proteção durante os 40 e poucos anos da minha vida e aonde eu sinto agora. Então, pela primeira vez eu me sinto protegida e me sinto capaz de me proteger, e por isso eu estou escolhendo conversar com vocês com esse nome, Val, e nós fizemos até uma brincadeira, Val de Valente, porque me sinto valente aqui falando isso. E a minha relação com a minha prima, para essa história, nós fomos sempre muito unidas de pequena e adolescente. Algumas coisas aconteceram na vida, a gente meio que se dispersou, mas sempre foi muito unida. Mas este acontecimento que nós vamos narrar agora fez a gente se reunir, e foi por ela que eu me libertei. Foi por ela que eu consegui me libertar das coisas que eu aprendi de mim que eram mentira. Eu nunca fui louca, eu nunca fui rebelde sem causa. Eu sempre fui sábia e muito protetora de mim mesma. Então, foi através da história dela que eu consegui sair da concha. Bom, eu sou a Maria, eu sou prima da Val, prima irmã, a única que eu tenho. Sou mãe, sou esposa, sou mãe de duas meninas, uma já mulher. Como ela disse, a gente tem um relacionamento de irmã mesma, né? Desde a barriga, desde antes da barriga, por conta dos nossos pais, né? Minha mãe, irmã da mãe dela, e isso que nos fortifica, que nos torna, né? Deixa com esse laço assim tão forte. E eu nunca imaginei ela ter passado por isso, nunca passou pela minha cabeça. Aliás, não só ela, né? Mas como todos os casos que vieram à tona, nunca passou pela cabeça, porque apesar de terem sido casos já de muitos anos atrás, nunca ninguém falou nada, né? Então, assim, o que aconteceu comigo mais recentemente foi uma grande surpresa, foi um abalo inexplicável, assim. E o mais engraçado, né, que ela fala dessa questão de proteção, que sempre foi a rebelde, que eu hesitei, não sei se hesitei, né, mas eu prorroguei falar com a minha prima exatamente por este título, que eu ficava meio receosa, falei, eu vou falar com ela, será que ela vai me xingar? Será que ela vai me bater? Será que ela vai, né? Então,
Você vê como um pré-julgamento de algo criado durante anos, a gente deixou, né, eu prorroguei 2 meses falar com ela, por conta disso tudo. Então é engraçado ver, assim, essa construção dessa história ruim e por conta desses pré-julgamentos, dessas coisas que foi construída perante a gente. Da mesma forma que eu sempre fui a melodramática, a emotiva, né, isso sou mesmo, né, choro Não, a mais por a mais tudo. débil, a mais delicada. É Dramática, é né, é muito muito irônico, não sei que palavra falar. É muito curioso como deu a dinâmica disso daí. Como foi parece novela mesmo, assim, o plot twist. é isso. E a gente cresceu, né, com esses codinomes nossos, né, com esses rótulos, né. A Val é a ovelha negra da família, é a rebelde sem causa, Maria Maria é a chorona. não, ela é muito tem que proteger, é um bibelô muito É, protegido. isso. Ela foi muito protegida, na verdade. É legal vocês 2 estarem aqui. O importante, assim, trazer isso para mim e saber que eu trabalho há tanto tempo com mulheres, estudando a história das mulheres, e diversas histórias me atravessando, o que eu acho mais interessante na de vocês 2 é que o patriarcado, através desses nomes que eles deram a vocês, né, ai, mesmo que seja a rebelde, a ovelha negra ou aquela florzinha delicada que é mais contida, um sempre foi para controlar vocês, né, e se distanciarem. E olha como isso poderia ter dado certo desse medo que ela teve de conversar, né, com a Val, né, a Maria ficar tipo: "Será o que que ela vai pensar de mim?", porque antes dela ver a Val como ela enxerga, como ela contou aqui pra gente, tinha um patriarcado mostrando quem era essa imagem. Né, falando: "Olha, se ela vai fazer isso, isso e isso". E a Maria, né, desse lugar do proteger tudo isso mesmo, porque ela sempre foi a contida, então, nenhuma dessas nem a propaganda de vilã que o patriarcado dá, nem a de boa moça, protege a gente. Né, você pode ser o que você quiser, assim, a gente pode ser desobediente, a gente pode ser muitas coisas que a gente construiu para além do patriarcado, mas nenhuma desses títulos protegem a gente, né, não protegeu a Val e não protegeu a Maria, né, Não e protegeu, mas muito na terapia se fala isso e na minha e que não, eu gostei da palavra que você usou, que eu acho que o rótulo que me deram foi de, agressiva, não nem era. Eu tinha medo, eu nunca nem bati nela, nunca bati em nenhuma mulher, eu já bati em homem. Nunca bati em nenhuma mulher, pra você ver, a minha raiva, a minha É é energia é contra homem, sempre foi desde pequena, mas desde pequenininha eu não conseguia entender a raiz disso, até que eu entendi. E Então assim, só te atropelando, o agressivo não é nem ser o físico, né, mas são as palavras diretas, que eu, como sempre fui a florzinha, qualquer palavra me machucava, me exato, machuca, né. mas o que eu quis dizer que a gente conversa essa potencial possível agressividade eu gosto da palavra que a Gi usou, desobediência. Eu não obedecia por obedecer, eu nunca fui nunca obedeci por eu era muito eu tive uma fase muito obediente, mas eu tive muitas outras desobedientes. Eu peitava meu genitor, eu peitava ele muito, que agora a gente vai contar a história que é com ele, mas eu peitava ele, ele tinha até um pouco medo de mim. Só que no momento mais vulnerável da minha vida, onde eu precisei desta pessoa, onde eu precisava estar no lugar de filha, aonde eu precisei desta pessoa, foi nesse lugar que ele me feriu e que me pegou de surpresa, apesar de eu já ter visto abusos de violência e talvez sexuais também, não sei. Mas eu via, então por isso que eu desobedecia ou injustiças, então, no momento, aí eu já posso entrar, não sei porque ou entra qual é o fio da história, eu não sei eu não sei se porque não tem um fio, né. não tem um filme. É importante lembrar que a nossa narrativa, e principalmente a narrativa de mulheres com traumas, não é linear.
Porque é um cair de fichas, assim, e conforme vocês forem falando, vai caindo ficha, que talvez, tipo assim, cara, eu sempre soube, mas agora que vai cair ficha. E só para as pessoas que estão ouvindo entenderem, elas passaram por uma situação, né, a Maria e a Val, com uma mesma pessoa. A Val, alguns anos atrás, vocês vão entender melhor, e a Maria, de uma forma mais recente, foi isso que fizeram elas, né, trazer esse vínculo. E eu tenho certeza que talvez vocês já devem ter falado sobre isso, mas o fato de vocês terem unido forças é o que vai deixando as coisas mais organizadas, tanto para Val. Né, de poder narrar isso com a memória dela, e a Maria ter narrado isso recentemente e as coisas começarem a fazer sentido, né, e para vocês não se sentirem, tão isoladas e tão culpadas, porque uma das coisas que acontecem quando uma pessoa que está vínculo há tanto tempo, né, é desmascarada, cai essa máscara, é a pessoa se isolar. Né, é os laços das mulheres serem rompidos, é as mulheres ficarem com raiva uma das outras, no sentido: "Ah, por que que eu não me protegi? Por que que você não se protegeu? Por que que você não falou antes? Isso aconteceu comigo porque você deixou isso", sabe. E aí, a gente tem que prestar atenção aqui, né, que a gente já falou isso em outros episódios, de que não existe um jeito certo de lidar com traumas. Por exemplo, a mesma coisa de um assédio. Ah, você está num metrô e você sofre um assédio. "Ah, eu deveria ter falado tal coisa". Não, o seu corpo reagiu com as ferramentas que ele tinha naquela hora. Né. Então a gente tem que sempre lembrar disso, quais ferramentas eu tinha naquela hora ou naquele momento, naquela época, quais são as que eu tenho hoje e como eu posso trabalhar com as que eu tenho agora, né. E por isso que é legal trazer vocês 2, muito obrigada por vocês terem essa coragem também, porque não é fácil falar de trauma, narrar trauma, né. E aí eu acho que vocês podem começar a falar do que aconteceu, sintam à vontade se quiserem interromper, enfim. Eu acho porque você é a principal, quer dizer, não tem principal, mas é porque ela é a catalisadora, foi através dela que eu Foi o gancho, né? tenho a minha verdade, que a minha verdade foi exposta finalmente, assim, que nem a mim mesma, que a verdade foi exposta a mim mesma, tá. Então, eu vou contar um pouco como foi, o que o que aconteceu. Essa pessoa eu amo ainda, é muito difícil, eu tô passando por um luto agora, mas nesse momento, já vai fazer um ano daqui a pouco, eu estava indo visitá-lo, então eu estava comprando presentinhos para minha família, muito feliz e contente, e eu recebo uma ligação dessa pessoa: "Oi, tudo bem?". "Tudo bem, tô aqui comprando presentinho para vocês que eu vou levar para nossa cidade". "Ah, tá bom". "Ah, eu tenho que conversar com você uma coisa um pouco séria". Eu falei: "Por favor, fala". "Não, é meio sério". Eu falei: "Não, fala agora, o que que é?". E ele fala assim: "Quando você chegar aqui, você vai ver que as coisas estão um pouco estranhas". E eu: "Por quê?". "Porque tá todo mundo meio contra mim, porque a Maria me denunciou de abuso sexual". E quando eu escutei isso, para quem tá escutando a gente, sabe quem vê reels, quem vê TikTok, sabe aquele meme quando a pessoa morde uma coisa gostosa e vem e faz aquela música? Pum, 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 pó, 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 pó. Quando ele falou essas palavras, veio pop, pop, veio o meu abuso, veio o abuso da minha mãe, veio um monte de coisa que eu sofri, não sexual, veio outras milhões de violências de que me fizeram me sentir que não era verdade, que eu estava muitas ve e eu fiz assim: "Eu acredito na Maria e desligo agora, eu não consigo falar com você agora". Pum, e desliguei o telefone e eu sozinha no meio da minha cidade onde eu moro, desesperada, tremendo, consegui conversar com a minha psicóloga e ela falou para mim que eu não poderia ficar na mesma casa que essa pessoa, que ele, e que eu teria que ver outro lugar, enfim, foi a minha vida ali é um antes e um depois. E isso, eu não sei da Maria, eu não sei do meu irmão, ele já sabe tudo isso que está acontecendo, todo mundo já sabe o que está acontecendo, eu sou a última a saber, e eu sei pela pessoa que cometeu o abuso. Quer dizer, numa tentativa
de controlar a narrativa, essa pessoa me ligou. Não, eu acho legal pontuar isso, porque ele se protegeu através do vínculo que ele tinha com você, ele conseguiu revitimizar, tipo assim, eu estou sendo acusado, estão me acusando, e não eu cometi um erro, estou vindo aqui te falar, né? E ele te pega de surpresa. E é uma estratégia do patriarcado de pegar de surpresa, porque você não vai ter tempo no sentido de nossa, sabe? Como assim? É justamente para você ficar do lado dele. Só que tem uma coisa interessante que ele não contava, né? E que você já falou comigo várias vezes, sentido, cara, como eu não me dei conta disso anos atrás. Só que hoje, né, a Val de hoje conseguiu falar, eu acredito nela por conta desses anos atrás que você foi se construindo. Então, é muito legal no sentido de perceber que ele não teve essa manipulação da narrativa 100% engajada, porque você já estava construindo uma outra coisa. Tipo assim, pensando no tempo que eu te conheço, eu dou aulas há 5 anos e você tem aula comigo há 5 anos, basicamente. Então, isso Sim. é muito tempo, porque qualquer outra mulher que, né, um genitor liga e fale, olha, estou sendo acusado, se você tem um vínculo afetivo com ele, você vai falar, peraí, a gente é educada para escutar e falar, como assim? Tá bem, tá tudo bem? Nós estão te acusando de quê? Mas que horrível. E pensando que você. E aí não aconteceu isso. Eu Não. acho que é aí que ele que vai ter que se reorganizar, né? É. E não as duas ali para. Imagina que se tivesse que você acreditasse nele, você ia ter que lidar com a sua prima, né? Ia ser você contra a sua prima, e ele seria o centro. E ele usou, mas ele sabe, porque eu e a Maria, nós já temos nós estávamos um pouco em crise na nossa relação, muito sem falar, muito sem falar por quê. Ele usou isso, ele sabe, porque ele já teve que me proteger de algumas coisas. Então, quando vem aqui, porque para mim é muito difícil, porque ele não é uma pessoa, o monstro visível que se pinta de um abusador. Não é, ele é uma pessoa que não é muito muito difícil você detectar isso rapidamente. É uma pessoa querida por muitas pessoas, é uma pessoa carismática, uma pessoa sempre correta da Igreja Católica. Sempre a fé vai em primeiro lugar, a família. Ao mesmo tempo, querendo ser progressista, total, pedindo para eu explicar feminismo para ele o tempo inteiro. Eu levava livro para ele, mandava link. Quer dizer, uma pessoa que a gente se. Então, eu tinha muito. Ele era meu amigo. Eu quero entender. Ele abusou da. O abuso, para mim, é o abuso da minha relação com ele. Quando ele me conta e vem o meu abuso, eu falei, não, o que ele fez comigo era verdade, então. E agora eu acho que é importante eu contar o que ele fez comigo. Ok. A minha mãe morreu, que é a tia da minha prima, Maria, morreu, já fez 10 anos, morreu de câncer terminal, ela foi cremada, eu não fui no velório, não fui, eu fui a que peguei no braço dela e falei, mãe, pode ir embora, e foi muito bonito, ela foi embora, nesse dia eu olhei para todos e falei, até aqui tá, para mim tá bom, eu fui embora com outros primos e não fui em nada. Só que eu fui dormir, só que essa cerimônia não foi na nossa cidade, foi em outra cidade. E eu fui dormir, todo mundo, era uma casa, todo mundo foi dormir lá nessa casa, tios, primos e todo mundo. Não tinha espaço para todo mundo dormir, e eu sou a filha dessa pessoa, e eu dormi com ele na cama, como muitas filhas dormem com os pais. No meio da noite, eu acordo com um gemido atrás, eu sinto uma coisa na minha bunda e como um vai e vem, só que eu assim, desculpa, é muito trigger, como fala? Desculpa, gatilho aí, mas ele faz, eu olho, meu Deus, eu lembro que foi muito, fração de segundo, eu acho que eu me joguei no chão, eu acho, assim, eu sei que eu consegui me desvencilhar, mas eu fiz assim, não, ele tá louco, ó, ele acabou de perder a mulher, ele deve estar me confundindo com a mulher dele, ele não tá fazendo isso, jamais. Eu lembro que nesse momento eu disse assim, isso não aconteceu, não aconteceu. Não aconteceu. Eu fiz assim pra mim. Eu briguei comigo mesmo, assim. Isso não aconteceu. Acabou. Como se eu estivesse brigando comigo. Acabou. Eu lembro que no outro dia acordamos e é isso. Só que o que acontece? O corpo sabe.
E eu, daquele momento, decidi cuidá-lo, no momento que eu tinha que ser filha. No momento do meu momento mais onde eu tinha perdido a minha mãe, eu literalmente, eu não estou brincando, foi na noite. E como é que muitas vezes, depois que a Maria me conta e tudo, e ainda vem, eu ainda às vezes achava assim, será que é mentira isso que aconteceu? Mas não, porque eu tenho que perguntar para a minha psicóloga 1000 vezes, ela fala, não, não, é impossível, seu corpo reage, e eu conto numa riqueza de detalhes. Eu conto essa vez, não existe outra, porque eu não consigo, não tem outra. Foi essa vez, entende? Não é verdade. Então, ele faz isso, e é isso. Quando eu saí da dela, vem esse pop. Mas aí essa parte da história da Val, que ela não narrava, né? E aí ela começa a narrar quando acontece com a Maria vai lá e dá voz para esse tecido, é como se fosse um monte de tecido sendo montado, né? E agora, e eu imagino que na hora deve ter sido um turbilhão, assim, e porque meio que teve uma ruptura ali, né? Tipo, não vou querer lembrar porque isso significa um luto. E você já estava vivendo um luto, e viver um luto em cima de um luto não é fácil, né? Perder meu pai no dia que que eu perdi a minha mãe, minha cabeça funciona assim, a psique, né? Ela não, eu ia Sim. realmente entrar num estado de loucura. E aí é que entra a história da Maria. Eu não sabendo, né, nunca de nada, eu vim morar na cidade, né, natal da minha prima, que foi a cidade onde eu cresci na minha infância e adolescência, que eu vinha passar férias, finais de semana. Então, assim, é uma cidade que eu tenho muito amor, muitas lembranças boas daqui. E sempre foi um sonho para mim morar um dia nessa cidade. Aí teve a oportunidade de mudar para cá com o meu esposo, com a minha família, com a minha menor, né? Eu abracei essa ideia com unhas e dentes porque estava dando tudo certinho. Vim para cá, sou professora. A princípio, não consegui escola para lecionar, então eu estava desempregada no momento. Isso já mexeu comigo emocionalmente, porque eu sempre tive uma vida muito ativa, né? E isso de ficar muito parada começou a mexer comigo. E aqui nessa cidade, não, os únicos parentes que eu tenho seria este meu tio e um irmão casado com a cunhada e a família dele, né? Então, assim, foi a única ponte que eu tinha para conseguir sobreviver. Coincidentemente ou não, desde que a gente colocou os pés aqui nessa cidade, já começaram a acontecer muitas coisas, tem muitos mini acidentes, incidentes, que já foram mexendo com toda a estrutura, né? E já veio um pensamento assim, nossa, estava dando tudo certo, só foi a gente mudar para cá, um monte de coisa ruim, mas o que será? Aí quando veio a oportunidade, como eu falei, coincidência ou não, este meu tio, ele sofreu uma amputação de uma perna, ficou na UTI um mês, se não mais, e quando ele retornou para casa, precisando de cuidados, né, de auxílio, não só médico, mas dentro de casa, me viram, tanto ele quanto o meu primo, como esse apoio, né? Pelo nosso vínculo, pelo nosso laço familiar, e eu, por estar sem ocupação no momento, abracei essa oportunidade. Falei, primeiramente, eu vou ser útil para algo, né? Que eu sempre tive isso na cabeça, de querer ser útil para algo. Preciso fazer algo. E assim, o mais engraçado é que agora que eu vejo isso, quando eu aceito, não seria a primeira coisa ser algo bom para mim, mas ser algo que eu esteja fazendo bom para o outro, porque eu sempre cresci com essa ideia, né, de proteção, de querer fazer algo para que o outro se sinta bem. Então eu aceitei. E assim, em contrapartida também ajudava financeiramente, né? Que isso também foi algo muito muito corriqueiro da nossa família, né? De um ajudar o outro quando precisa, principalmente financeiramente. Aceitei, passei a dar estes cuidados com meu tio, e dentre esses cuidados
havia o tal do banho de leito, porque ele não podia tomar banho. E quando eu vi acamado para eu fazer isso, a primeira imagem que me veio na cabeça foi da minha bisa, da nossa bisavó, que antes de morrer também ficou acamada, porque ela havia quebrado o fêmur, né? E eu lembro muito do tempo que ela ficou acamada, as costas dela ficou cheia de feridas. E eu lembro da minha mãe, da minha madrinha cuidando dela com tanto amor e carinho, que eu falei: "Eu quero fazer o mesmo, sabe, eu não quero que este meu segundo pai fique, né, com essas feridas". Então, assim, não era só um banho, né, que eu dava, assim, eu cuidava, eu passava um hidratante, eh cuidava dos curativos. E fora a amputação da perna, ele ficou com uma ferida muito grande, muito exposta na virilha, na região da virilha, por conta do cateterismo que ele fez antes, né, da amputação da perna, e aquilo inflamou. E foi por causa disso que ele ficou muito tempo na UTI. Então, assim, mexer nas partes íntimas, né, algo que essa intimidade, assim, que eu nunca havia tido, foi complicado para mim a princípio. Eu lembro daquele primeiro banho, eu suava da cabeça aos pés, mas assim, com receio de fazer algo errado, errado no sentido, assim, de machucá-lo mais, né, cuidar dessa ferida, era muito complicado para mim. Então, assim, agia com muita delicadeza. Dali um tempo, vou colocar assim, acho que umas 2 semanas, 3 semanas, eu não sei exato. Num desses banhos, ele sofreu uma ereção. Naquele primeiro momento, eu vi que ele ficou constrangido, ele chegou até pedir desculpas, né, ele falou: "Ai, não sei o que está acontecendo", e na minha cabeça veio assim: "Caramba, se pra mulher, né, que tem o órgão interno é difícil, né", imagina, eu fiquei imaginando eu numa cama, tendo, né, que ter esse banho, se é difícil, imagine para o homem, que o negócio é externo. Foi o que me veio na cabeça, ponto. Aquilo passou. Dali mais um tempo, houve uma outra ereção. Dali mais um tempo, outra ereção. Em contrapartida, quando eu o banhava, quando eu estava perto, por vezes ele pegava, ficava fazendo carinho na minha perna. Aí aquilo, né, eu achava estranho, tipo, aí eu meio que me desvencilhava, ia para outra parte do corpo, aí cuidava dos pés, sabe, assim, para não ficar próximo, e aquilo começou a me incomodar. Só que ao mesmo tempo ele foi melhorando, e assim, ele estava com os membros inferiores ruins, ele não estava com as mãos ruins, né. Então, o que me veio na cabeça? Falei: "Ah, vou começar a dar um pouco de independência para ele". Independência essa que, longe desses banhos, ele já tinha muito. Ele levantava para pegar as coisas no armário, ele saía sozinho. Então, assim, não nunca não encaixava o negócio, sabe. Por que dependência só comigo? Até que um dia, num desses banhos, como eu recebia, né, era uma sexta-feira, e assim, ele começou a colocar de que ele esperava esses banhos. Ele deixava claro que o melhor momento para ele era quando ele tinha esses banhos. Até que um determinado dia, e era final de ano, começo de ano, um calor, então assim, pra refrescar, né, eu falei: "Ah, gosto desses banhos porque refresca, tal". Até que um dia, no final de todo o meu serviço, vamos dizer assim, quando eu olhei a minha conta, o valor estava maior daquilo do que eu recebia. Quando eu voltei e, né, ele na conversa pegou e falou assim: "Ai, você viu, o banho foi tão bom que eu te dei até um presente". Quando Eu eu ouvi imagino aquilo, eu estava vulnerável na questão financeira, porque eu estava desempregada. E assim, a Lê sabe que a minha vida relacionada ao financeiro sempre foi muito difícil. Então essa questão de ajuda, eu sempre olhei com olhos de bem-vindo, realmente como uma ajuda, como um zelo familiar, né. Só que receber aquele dinheiro por aquilo que eu tinha feito, não me soou bem. Eu preferia que ele falasse: "Eu não tenho como te pagar", do que como
tivesse um pago a mais. Então aquilo me incomodou muito. Enfim, os banhos, foram ficando mais dispersos, porque ele foi melhorando, a ferida fechou, já estava cicatrizando, então não tinha o porquê mais ter os banhos, né. Ele foi liberado pra ter o banho no chuveiro, o primeiro, o segundo eu ajudei, mas assim, só com o chuveirinho eu já passei a falar assim: "Ó o sabonete", dava o sabonete na mão e falava: "Ó, tipo, ó, a mão tá boa, se vira aí, né". Então eu comecei a ter esse distanciamento, porque começou a me incomodar. Como, houve esse distanciamento físico, ele começou a me agredir com palavras, com conversas. Em qual sentido? Era verão, pra praia, tirei uma foto mostrando o céu, eu de costas, cheguei na casa dele, ele olhando o celular, só olhou pra minha cara: "Mas que foto linda!". Aí eu: "Ah". E assim, detalhe, na maioria das vezes quando eu ia lá, a minha filha, de 8 anos na época, sempre comigo. Ela sempre carinhosa com ele, ele sempre carinhoso com ela, né, é uma neta. Então assim, aí ele virou: "Ai, essa foto linda, tal". Eu não consigo parar de olhar essa foto, porque eu havia postado na minha rede social, eu não consigo parar de olhar essa foto. Eu: "Ah, obrigado", né, tipo, ah, é um elogio. Até que ele pegou e falou assim: "Nossa, tá tão lindo que eu tô até sonhando com você". Aí eu guardava, né, tipo, mas como isso? Aí outro episódio, eu separava os remédios. Chegou o remédio, eu tô lá separando. Ele pegou uma caixa e eu, a leiga, né: "Olha, você viu esse remédio aqui?". Eu falei: "Nossa, você foi no médico e não falou? Ele receitou outra coisa? Eu não conheço, que remédio é esse?". Ele assim: "É o famoso azulzinho". Por que que eu quero saber disso? Então essas coisas, assim, né, e assim, me contavam coisas íntimas, tanto da atual namorada, quanto da época da minha madrinha. E eu assim, como olha só como é que é, né, como eu via ele muito amigo da minha prima, eu levava aquilo: "Ah, ele também quer ser meu amigo, né, tá contando as coisas dele, né, me vê como amiga". Então só que aquilo eu não Desculpa, prima, eu quero que a Gi faça um comentário disso, desses mecanismos. É tudo muito montadinho, do tipo, da figura que ele é, e é importante lembrar que ele é um cara da igreja católica que faz caridade. E aqui a gente tem 2 situações, né, a Val, que ela conseguiu a independência, dela, construiu a vida dela distante dele, mas ainda mantendo um vínculo. Né, e a gente tem a Maria, que por uma situação de vulnerabilidade, e homens sabem onde as mulheres são vulneráveis, né, ele conseguiu ir ganhando. Então assim, o primeiro ponto é interessante perceber que ele não é um cara que está ficando idoso e está perdendo o sentido. Porque ele sabia tudo, né. E isso acontece assim, nos detalhes, ele não está perdendo o sentido, ele sabia que, né, o que era aquilo, o que era aquele remédio, que tipo de comentário fazer, mexer nas redes sociais, ele sabia como criar um cenário para ir encurralando. Né. E esse cenário é interessante, porque ele não faz de forma agressiva, até porque não combinaria com ele. Gi, eu queria só falar isso, porque é isso, o que é a pega é a pe é essa pessoa, ele não tinha pornografia na minha casa, nunca vi pornografia na minha, não tinha essas revistas Playboy, é que eu quero fazer um paralelo, porque ó como que é o patriarcado então. A minha prima Maria, o pai dela tinha Playboy eu cresci vendo Playboy na casa da minha prima. Com 8, 9 anos, tinha lá, a gente ia fazer xixi, abria, tinha uma Playboy no banheiro, uma, 2, todo dia tinha uma. Então, e fora outras coisas também que o pai da minha prima, não é dele que nós estamos falando, mas bem do patriarcado também, bem homem do patriarcado. Já meu pai não é um homem da pornografia, não é o cara da igreja. Eu nunca vi ele mexendo com uma mulher assim, nunca vi ele fazer assim. Nunca vi Uhum. ninguém de gostosa. Eu nunca vi ele fazer nada. Ele era super, muito, entre aspas, respeitoso ao ver das pessoas. Assim, Sim. então é muito. Ele, o que ele. E depois vai contar, porque ela fez uma trajetória que eu não fiz, que vai se sabendo casos de outras mulheres, que é essa, que a gente. É alguém que opera desse jeito com gente
com amabilidade e que de repente, pá, pum, choca. E você não sabe o que fazer com aquilo. Porque isso, como eu me reprimi, não, isso não aconteceu, isso tá errado, não aconteceu comigo. Mas é interessante perceber, né? Porque aqui no lugar da Maria, por exemplo, além dela estar sendo educada, foi educada para ser essa pessoa dócil e servil, e que muitas mulheres em vulnerabilidade são colocadas, né, nesse lugar, no sentido, eu só vou ser útil, vou ser vista ou vou ser ajudada se eu for servir, né? E aí ele sabe disso, como qualquer outro homem sabe, esses homens que têm esposa troféu, que se casam com meninas mais pobres, homem mais velho com menina novinha, né? Então é uma coisa que não é sobre a Maria, é uma coisa estrutural e os homens se beneficiam disso, né? Só que além é interessante perceber que além disso tem um lugar do você dele ser essa pessoa amável e homens que são amáveis, eles o abuso deles vão mais longe, né? Porque, por exemplo, como que você vai cultivar um ódio para uma pessoa que te ajuda? Né? Como que você vai cultivar um ódio ali para uma pessoa que quer ser sua amiga, né? Que quer ser seu amigo, ainda mais homem, que quer ser amigo de filhas, de sobrinhas, de mulheres. É muito difícil esse lugar, porque a gente está acostumado a ver homens se distanciando das meninas e das mulheres. Eles criando um palanque cada vez mais, né, distante da gente, para que a gente possa olhar para eles de baixo. Ao contrário, né, desse homem que a gente está falando, ele não construiu esse palanque. Ele foi meio que uma espécie de andar entre todos. Ele andava entre todos, e isso cria uma máscara, né, muito mais difícil de identificar e difícil de você projetar a raiva. Só um adendo aí, é muito engraçado, assim, a gente começa a falar, porque desde da infância e da adolescência, né, que eu falava assim: "Ah, ele era tão amigo da minha prima", ao contrário de que eu nunca fui amiga do meu pai. Eu nunca tive essa intimidade, sabe, assim, pelo contrário, eu tinha medo de falar com meu pai, eh, como a gente falou, não é o foco, né, mas assim, eu cheguei a ouvir do meu pai que eu nunca ia casar, né, então assim, ele nunca foi eu nunca tive essa intimidade. Então quando começaram essas conversas, eh, agora adulta, me incomodaram, mas ao mesmo tempo no meu inconsciente falava assim: "Nossa, você queria tanto ter um pai mais amigo, será que agora não é o momento? Não é o seu pai, mas é o seu padrinho, é o seu segundo pai, né?". Então ficava aquele negócio: "Ai, mas eu escuto ou não escuto?", mas começou a me incomodar. Porque é o abuso sendo construído ali, né? Muitas mulheres, principalmente nessa questão paterna, eu acho que quando vocês falam, mas não é sobre o pai da Maria, tá tudo entrelaçado. Porque é o que é o que vai montando a nossa identidade. Por exemplo, ter um pai presente, ele muda muito a nossa personalidade de como a gente vai construir vínculos com os homens. Né? Por exemplo, tem meninas que crescem sem a presença do pai que sentem medo de lidar com homens porque nunca conseguiu esse vínculo, mesmo que seja no confronto com o homem, ele presente ali. Meninas, geralmente, que têm o pai presente, elas conseguem conversar com homens, elas conseguem entender naquele lugar do tipo, ter percepção sobre aquele homem ali. Né, muitas meninas que não te eu tenho o pai presente, né, mas eu também não acho que eu sou super amiga do meu pai, porque é justamente isso, ele é homem, né, e ele nunca fez nada, absurdo, assim, nada, 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 nada mesmo. Só que ainda é interessante perceber que o fato de eu ter ele presente, eu consegui identificar outros homens da minha vida, de ter essa percepção, né, e não ter essa falta do sentido: "Olha, como é legal, né, se ele fosse mais meu amigo, como eu odeio ele". Esse sentimento ficou muito mais claro para outras mulheres que, infelizmente, vai ter essa falta do homem, a nossa identidade, ela vai ser construída de uma outra forma, no sentido: "Ah, eu preciso de um homem mais próximo de mim, eu preciso de um homem mais íntimo de mim". Tanto que muitas meninas, né, veem no marido ali uma espécie de pai, veio nos seus filhos uma espécie do cuidado, né? E é o que vai acontecendo. Só que o mais interessante da história de vocês é que o que ele era para uma, ele também podia ser para outra. Né? O que ele era para Val, ele podia ser essa espécie de amigo ali, de pessoa bacana, para Maria. Né? E aí, se vocês não se conversavam tanto sobre ele, né, não tinha como identificar isso, né, no lugar do tipo, olha que estranho, olha o que ele faz, né? Ele sempre foi aquele pai legal. A gente conheceu ele, né? Você conheceu o pai da Val como, ele é um pai muito legal, ele é um pai muito amigo. Então, o que aconteceu com você? Como que você vai chegar na Val e falar, olha,
aconteceu isso, ele não é tão legal assim. Porque não é só um cair do mundo pra você, é um cair do mundo pra Val também, do tipo, cara, então eu sou a mentirosa, sabe? Eu que menti o tempo inteiro. E essa é a minha dificuldade, talvez, de eu chegar, e a da Maria também, ó, talvez de ir expandindo esse assunto, que talvez foi a dificuldade das nossas mães, porque elas sabiam dessas coisas. Ele fazia isso. Ele fazia isso com a minha própria mãe. Segundo, e para que aqui fique bem claro, o que nós escutamos, não há provas, não existe provas disso, assim, mas existe pele, existe corpo sentindo isso. Então, sim, existe talvez algumas testemunhas, mas a nossa história é essa. Então, onde elas ficaram caladas também, por proteção, por causa do patriarcado, é esse mecanismo, é o de defesa. E aí, bom, mas a Maria, ela teve uma coisa diferente. O importante é que também que eu fico me perguntando, que é uma coisa minha, que aqui eu já expliquei, que o meu aconteceu há 10 anos e eu tinha acabado de perder minha mãe, eu não tinha como perder esse pai. Aconteceu muito rápido, é uma psique. E ela mesmo sendo quase filha dele, é diferente, porque eu sou filha. Então eu cresci com essa pessoa desde sempre, todos os dias. Ela ia nas férias. Então é diferente. E eu tinha essa atitude de falar sempre, de denunciar. Eu era muito denunciadora das coisas e calada pelos adultos, entende? Então, e ninguém acreditava em mim. Então, a Maria vai e começa a fazer pesquisa, não sei. Bom, continuando, né? Então ele passou a ter essa coisa de fala, porque o físico, né, o estar próximo, eu já tinha cortado. Apesar de que ainda levando em médicos, olha isso, né? Levando nos médicos, enquanto estava em sala de espera, ele na cadeira, eu ao lado, aí continuava esses carinhos no braço, no ombro, nas costas, né? Que eu falava, poxa, meu esposo faz isso, nem meu próprio pai nunca fez isso, né? Tá estranho o negócio. E mais do que tudo, eu me senti incomodada. Então, se eu tô me sentindo incomodada, não tá certo, né? Enfim, fui me distanciando cada vez mais, não sei se consciente ou inconscientemente. Eu havia voltado a dar aula, apesar de não estar todos os dias dentro da escola, mas assim, vinha a desculpa de que eu estava ocupada para haver este distanciamento. Mudei o meu tipo de serviço, porque ele já não precisava tanto dos cuidados, né, direto com ele, então passei a fazer marmita, arrumei a cozinha da casa toda, porque estava tudo muito bagunçado. Então, assim, fui transferindo esta minha utilidade para outras coisas, porque na minha cabeça algo falava assim: "Você não pode sair de vez, porque ele ainda precisa de você", sabe, assim, era uma coisa meio doida, era uma coisa meio doida. E assim, quando eu estava fazendo comida, olha isso, né, aí ele vinha, olha só, ele vinha falando: "Nossa, nossa, isso é cheiro da minha esposa", porque minha madrinha cozinhava, né, e chegava por trás, né, e eu na pia, assim, no fogão, e não foi uma, mas várias vezes, tanto eu cheguei quanto eu saí de lá falando assim: "Madrinha, me dê forças, porque eu tô aqui por você. Eu estou aqui por você". E passei a ir lá, levando minha cachorra não gostava dele, avançava nele. Então olha só, é uma forma de defesa que eu tinha, né, na hora que eu levava as marmitas lá, eu levava junto com a minha cachorra. Eh, Até que a gota d'água veio. Um desses dias, eu fui levar as marmitas, eu estava na cozinha, armazenando as marmitas na geladeira.
Aí ele veio com a cadeirinha. Antes, quando eu havia chegado, eu abri a porta, cumprimentei, tá, ele assim: "Eu estava pensando em você, eu estava pensando, mas que era mesmo que eu precisava falar com você? Ai, me esqueci, mas eu precisava falar com você alguma coisa". Deixei lá ele falando sozinho, fui na cozinha armazenar as marmitas, e minha filha na sala assistindo televisão. Dali a pouco ele veio até a cozinha com a cadeira, falou assim: "Ah, então, eu precisava falar com você, mas que era mesmo?" E ficava rodando, rodando, aí eu olhei pra cara dele assim: "Ai, lembrei". E aquela coisa sarcástica, né, dava uma risada, assim. Sabe o que que é? Que faz umas semanas atrás, que apareceu uma manchinha vermelha no meu pinto. Ficava fazendo bem assim, no meu pinto. Aí eu já peguei e falei assim: "Então, você foi no médico? Porque eu não sou urologista". Assim, eu já não tinha mais a delicadeza de antes, sabe, assim, já não queria mais aquela conversa. "Você foi no médico? Porque eu não sou urologista". "Não, eu fui no médico, tal, aí ele passou uma pomada para eu usar, eu passei, deu uma melhora, tal, só que aí de repente voltou". Eu falei: "Então, você tem que voltar no médico, né, pede pra sua esposa, pra sua namorada ir com você, alguma coisa, porque eu não posso te ajudar nesse caso". E assim: "Não, mas olha que engraçado, olha só como é que é minha mente, né". Dava risada assim. O que eu fiquei pensando, assim, não era nem isso, era assim: "É que você sabe que eu tenho uma manchinha de nascença, né". Aí pegou, jogou o negócio pra fora, no meio da cozinha. Aí eu só olhei para o olho dele, eu não consegui olhar pra baixo, nesse dia eu olhei direto para o olho dele. Falei: "Hã, então olha só como é que é minha cabeça, que eu tenho essa manchinha de nascença, e eu fiquei pensando assim, se algum dia acontecer alguma coisa comigo, né, eu, né, bater as botas, a única pessoa que vai poder fazer o meu reconhecimento é você, que conhece a minha manchinha". Foi a Ai, gota. ai, peço desculpa, olha, eu peço desculpa, eu fico pedindo desculpa pra ela o tempo inteiro. Peço desculpa para minhas amigas, que coloquei ela Aquele em dia dúvida. Hoje é horrível. esse dia foi a gota d'água pra mim, que eu falei: "Não, não tá certo, não é justo". E adendo, como eu cheguei aqui e já fui mexendo com as minhas emoções, eu passei a fazer uma terapia online. E um tempinho antes disso acontecer, quando as coisas passaram a me incomodar, eu consegui expor para minha psicóloga. Ela, na mesma hora, foi ela que, tipo, abriu meus olhos e falou: "Não, não é certo, você tem que falar com o seu esposo, você tem que falar com alguém, você", né, só que sempre com aquele receio, falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. E eu levei isso por 6 meses comigo. Ok, eu quero fazer uma pergunta, Bia. Esse falo ou não falo, o que você não falava por uma eu vou falar de mim, é por uma questão de: "Será que eu estou sendo justa? Será que tá será que eu estou vendo errado?" É isso? Porque esse é um sentimento que também arquitetado aí, né. Além disso, olha só como é que é, além disso, vinha tudo a questão assim: eu não vou ser mais útil, não vai ter os cuidados, quem vai fazer a marmita, quem vai cuidar, como é que eu vou receber o dinheiro, como é muita coisa, é muita coisa. Será que vão acreditar em mim? Como meu esposo vai reagir? É muita coisa, muita, muita. Só que esse dia foi a gota d'água para mim, eu saí de lá e falei: "Não, preciso falar". Só que eu não falei diretamente com o meu esposo. Minha cunhada, que nesse tempo que eu fiquei um pouco, né, que eu fui me afastando, teve um dia que ele precisou ir ao médico, eu não pude ir, não sei, na verdade eu não lembro se eu não pude ou se eu não quis e dei uma desculpa. Ela foi com ele. Aí chegou um outro dia que ele também precisou. E aí nesse dia eu lembro que eu não podia ir, aí eu falei com ela, eu falei: "Cunhada, ele precisa ir ao médico, você tem como ir com ele?". Aí ela pegou e falou: "Não". Aí, bom, eu sei que ele se virou de outra forma, e a partir né, dessa época,
a minha cunhada começou a me questionar: "Ah, mas você não tá indo mais no tio?" E eu falava dando uma desculpa: "Ah, não, por causa da escola. Ah, porque não sei o quê. Ah, por" Nossa, mas estranho, né. Até que um dia eu falei assim: "Não", chamei ela e falei: "Ó, cunha, aconteceu isso e tá muito estranho, eu não consigo mais ir lá". Aí na hora ela falou assim: "Eu sabia". Falei: "Como assim você sabia?". "Eu sabia, porque estava estranho, porque aconteceu algo comigo assim também". Falei: "Ah, é?". "É, no dia que eu levei lá no médico, passou a mão nas minhas costas". Ou no teve um dia que a gente se encontrou coincidentemente no estacionamento, eu estava levando ele no médico, né, e ela foi pegar a bicicleta, alguma coisa assim, eu sei que estava os 3 no estacionamento, aí ela isso antes, né, ela numa questão de cuidar também: "Ah, e aí tio, como é que tá? Tá tudo bem?". Ele pegou, sacou o celular pra mostrar a ferida, só que a foto que ele mostrou não era exatamente da ferida, mostrava o negócio todo, e mostrou pra ela. Aí ela olhou assim pra minha cara, tal, isso assim, foi ainda no meio de todo o processo, né. Aí foi quando ela falou: "Lembra aquele dia no estacionamento que não sei o que lá?". Eu fiquei constrangida, mas ó, não foi só comigo. Eu sei que aconteceu uma vez com a fulana na festa. Falei: "Ah, é?". "É, e também aconteceu com a cicrana". E de repente ela começou a expor casos de pessoas conhecidas, nossa. Tomei coragem, contei para o meu esposo. Meu esposo, que também o tinha como padrinho. Meu esposo cresceu sem um pai presente, então ele teve este carinho também. E olha que é distante, não é nem de sangue, não é nem de laço, né, de Só aqui fazendo um adendo também, só para entender, acho que quem está escutando a gente, né, não sei, mas é porque e essa coisa, o meu esposo que não tem um pai, eu vejo isso refletido nas minhas amigas. Muitas das minhas amigas que amavam o meu pai, tinham algum problema com o pai, ou o pai já tinha morrido, ou era pai separado, ou não tinha mãe. Era sempre assim, um lado parental que não era muito, entre aspas, de uma família perfeita, pai, mãe, irmão, né, que vai na igreja, que tem comida, que o pai sai para trabalhar, volta muito tarde, pai que acorda às 4 da manhã e vai trabalhar, pega 2 ônibus, um fretado, vai para São Paulo, para Guarulhos, volta. Aí não sei o quê, só chega. Esse é esse homem, né? O trabalhador que dá o sangue para a família e não deixa. E aí eu quero falar, as duas coisas existem, é possível, entende? Essa pessoa realmente dedicada e abusador. e realmente isso, né, a gente via esta figura, foi a figura que eu sempre vi na verdade, né. Minha prima não, minha prima convivia 24 horas, via uma outra coisa, eu não, eu sempre via isso. Então assim, foi um choque enorme para o meu esposo, só que ainda bem que na mesma hora ele foi ao meu favor, só que assim, ao mesmo tempo vem aquela questão: "Mas por que você falou só agora? Por que que não falou antes? Por que que não fez isso?", sabe, vieram os questionamentos que naquele momento eu não precisava, não era aquilo, né. Então assim, apesar dele ter entendido, de ter, acreditado em mim, ele não foi tão acolhedor quanto eu necessitava naquele momento. Mas ok, entendi também, porque cada um reage de uma forma, né. Contei para o meu esposo, dali uns 2 dias, contei para os meus pais. Ao falar para minha mãe, veio o choque, por quê? Porque não acreditavam que havia acontecido comigo, mas ao mesmo tempo: "Ah, mas por isso que ele foi expulso do grupo da igreja?". Como assim, por isso que foi expulso do grupo da igreja? Quando isso? "Ah, anos atrás. Ele fez alguma coisa lá com uma das mulheres do grupo da igreja e todo mundo ficou sabendo e ele foi expulso do grupo da igreja". "Ah, mas eu não tô sabendo disso. Minha prima não sabe disso". É muito complexo, porque primeiro, esse lugar do: "Ai, por que que você não falou antes?". As mulheres não têm terreno fértil
para falarem na hora que elas querem falar, né? Você pode ser super entendida, o seu corpo reage muito antes da consciência, né? Só que expor aquilo, verbalizar isso é uma outra coisa, porque não é a Maria falando uma história, não é a Val falando uma história, ou a Ciclana, a Beltrana, né? É uma mulher falando sobre uma estrutura que está acontecendo, mapear, e assim, e se a gente mapear tudo, ele está super protegido. Nada vai levar ele a correr um risco, no sentido de levar ele para uma vulnerabilidade, né? Ele não vai ficar sem cuidado. Ele tem recurso, acesso, ele tem uma casa. Então, assim, qual é a forma que você tem de lidar para que ele naquele lugar de justiça? Como que eu vou fazer com que eu me sinta justiçada, né? Não tem, nesse caso, não tem. Por quê? Ele provavelmente, né, tem os recursos, assim como outros homens, então ele nunca vai ser o vulnerável que vocês são, né? Então ele está muito protegido por tudo isso. E o mais interessante é que nenhuma mulher, por mais que ele tenha abusado de forma histórica e ao longo da vida dele, provavelmente isso não começou quando ele começou muito tempo atrás, e talvez tenham mulheres que vocês nunca vão conhecer e que nunca vão querer falar, né? No sentido, como as mulheres vão falar de um homem que é tão bom, né? Do meu marido, do meu amigo, do meu compadre, como que eu vou. E outra, que recursos elas tinham para falar? Porque uma coisa é a gente falar aqui, né? Tipo, com recurso entre mulheres, narrando, mas é uma coisa que é difícil, porque vai tirar tudo aquilo que você está construindo, né? Assim, e para elas, eu acho que pensando na geração delas, e se elas ainda estavam dentro da igreja, é ainda pior, porque não é uma questão só de dar voz para algo, é de cortar vínculos, porque quando você denuncia um abuso, a mulher tem que estar preparada de que ela está cortando um vínculo, e ela está não só cortando um vínculo com outras pessoas, mas ela está te tirando daquele lugar. Por exemplo, a Val, ela perdeu o lugar de filha, ela não é mais filha de ninguém. Se ela, sabe, a Maria, ela não é mais sobrinha, ela não é mais a que cuida, que teve ali quando ele precisou. Vocês são mulheres que tiveram esse rompantes na vida, e muitas mulheres não conseguem aguentar esse rompante. O que que eu sou agora? Já que eu não sou filha, eu não sou esposa, eu não vou ser a mãe, né, de muitas mulheres que perdem suas filhas por feminicídio, por exemplo. E agora? O que eu vou ser aqui? Né, a minha história vai ser contada a partir do abuso. Eu vou falar que eu destruí meu casamento porque ele fez uma coisinha anos atrás, até hoje, é coisa de homem, né? Homem gosta de fazer essas coisas, sabe? E é uma coisa que não é violenta, é muito sutil. Como que eu vou chegar numa delegacia e falar, olha, ele mostrou a foto dele, né, aqui do órgão genital dele no celular, né? Ou ele abaixou a calça. Então, assim, a gente não tem uma narrativa, a gente parece piada. A gente é capaz de falar, cara, eu vou virar uma piada e vou me colocar como frágil demais, né? Do tipo assim, eu tenho que aguentar isso. E aí, muitas dessas mulheres, a madrinha de vocês, a mãe de vocês, vem daquele lugar do tipo, eu tenho que aguentar isso porque tem algo maior ali, o casamento, a igreja, a família que elas estavam construindo, né? E aí, e proteger vocês, porque por mais que a gente não enxergue, né, o silêncio delas, que teve durante muito tempo, também serviu ali para proteger vocês de alguma forma. Né, no sentido de, tipo assim, elas tinham opção de se retirar? Pode ser que sim, mas pode ser que não também, né? E com certeza ela deu um mecanismo para vocês perceberem essas coisas. Certeza disso. No meu caso, tenho certeza. Eu tenho certeza. Ele só não montou em mim. O que aconteceu comigo foi no meu momento mais vulnerável. É isso que eu quero. Porque eu peitava essa pessoa. Ele já tentou falar umas coisas assim pra mim. Eu me lembro. Quando logo ela morreu, foram uns amigos visitar, ele entrou é esse tipo de violência que eu tô falando, de abuso, porque pra mim é um abuso. Ah, meus amigos estão vindo aí. Meus amigos estão vindo aí? Cozinha aí algo, é um negócio aí que eles estão vindo aí. Eu olhei pra mim, eu falei, com quem que você tá falando? Não, eu sou aqui, sou tua filha, não sou dona dessa casa, não confunda os papéis, eu fiz assim. Não vou fazer. Mas esse é o tipo, entende? Assim, não. E aí ele sabe o que ele fazia assim. E fica muito claro aqui que os abusadores, de forma geral, não existe abuso mínimo, abuso médio, abuso máximo, né? Não sei, existe abuso. Abuso é abuso, né?
Mas você pode ter dito sim, você pode ter dito não, você pode ter recuado, você pode ter confrontado. Isso que a Maria falou, o corpo sente, o corpo sabe, não tem isso da dúvida. Mas será que eu fui abusada? Se você está incomodada, se você tem essa pergunta, será que eu fui abusada? Porque o abuso já está acontecendo, sabe? Porque a gente tem certeza de quando não está abusado. Não tem dúvida quando não acontece. E essa questão que você falou do menor, do maior, é muito engraçada, muito nítida, porque hoje eu solicitei às vítimas, né? A gente vai chegar nisso, mas se elas me permitiriam falar sobre elas, se de repente fossem chamadas, aí, né, por exemplo, virão e falar assim: mas será que o que aconteceu comigo vai ser relevante? Porque só foi isso. Sim. Não foi só isso, né, foi muito isso, e é o que eu, meio que debato, falo assim: "Não, neste caso não tem menos ou mais grave, é simplesmente o fato", e é a junção desses fatos E que leva a gente colocar que é o comportamento errado, E né. deixa a verdade de vocês mais verdade, porque talvez se não fosse através da Maria, a Val, você nunca teria percebido que era verdade aqueles sentimentos que ela, né, no sentido, aconteceu com a Maria trouxe, narrou, aí a Val veio e fala, cara, então tudo que eu senti era verdade. E outras mulheres, né, quando a gente vai criando essa narrativa aí de você estar entrevistando, ter contato com essas outras mulheres, vem no lugar do tipo, vocês nunca estiveram loucas nas sensações de vocês, nas percepções que vocês tinham, no olhar que você tinha, tipo, mas será que é tudo isso mesmo? Porque uma coisa que o patriarcado faz que é brilhante é achar que todas as nossas percepções que não são verbalizadas, que não são notificadas, é loucura. Tipo assim, o meu sentimento é uma loucura, se eu sentir que é uma loucura, né? E ele ganha muito nisso. Muitas mulheres não conseguem denunciar ou falar ou mostrar que estão minimamente incomodadas porque todo desvio que a gente tem é loucura. Do tipo assim, é como que eu vou me desviar desse lugar do cuidado? Eu tenho que estar aqui para cuidar. Como que eu vou me desviar desse lugar de sair de casa? Eu tenho que estar aqui para cuidar, né? Então, tudo que afasta a gente do patriarcado, tudo, absolutamente tudo, né? É colocado nesse lugar do inválido, a gente é invalidado e nós vamos ser invalidadas. Eu acho que o mais interessante disso tudo é perceber que quando a gente narra as nossas histórias a partir da nossa narrativa e não do que ele está querendo propor para vocês, né? Porque ele está mostrando a narrativa dele, como qualquer outro abusador. E o que ele mais espera é que vocês gastem energia debatendo a narrativa dele, do que ele está criando, e não criando a própria de vocês, né? Porque quando se afasta, ele não consegue entender quais são as estratégias que vocês têm. Mas vocês sabem, porque antes de tudo isso acontecer, vocês meditaram sobre como isso ia chegar na história de vocês, como isso ia entrar, né, na história de vocês. Então, eu acho isso muito mais interessante, primeiro, né? Lembrar que a história de vocês não é uma história de vítima, é uma história de mulheres que estão resistindo e que resistiram, né? Por mais que o abuso tenha acontecido de forma contínua algumas vezes, mas o corpo foi sentindo e você foi permitindo que o corpo sentisse. Porque muitas mulheres nem permitem que o corpo sinta. Tipo assim, já rompe, aí já meio que desvencilha, mas agradando de novo para aquilo, sabe? Numa forma agradável, não, você disse não. Muitas mulheres disseram não. E isso fizeram com que elas não morressem, no final das contas, não entrassem numa depressão, não se isolassem, né? Porque o que mais acontece é as mulheres que sofrem se isolam. E repito, o fato de vocês estarem unidas nisso, eu tenho certeza que muitos casos grandes, tipo Jeffrey Epstein, essa galera estranha aí, eles odeiam quando as mulheres se unem porque vira uma coisa volumosa, história volumosa. O patriarcado gosta de história isolada. Tipo, é a história da Val, aí passa um tempo, aí virou a história da Maria, aí vai passar um tempo aí a história da Gi, né? Não, quando vira uma coisa volumosa, um arquivo gigante, o patriarcado fala, cara, não tem como, porque elas estão unidas, elas estão conversando, elas estão falando, né? E aí não tem estratégia para o patriarcado nisso, porque uma das principais estratégias do patriarcado é a colaboração do nosso silêncio, né? Quando a gente fica silenciado, porque aí a narrativa é deles. Eles que estão falando o que eles querem falar, eles que vão contratar as pessoas para falar por eles, né? Um advogado, até um juiz, um padre. A gente pode ver quantos famosos contratam pessoas para limpar a imagem deles, né? Para poder narrar isso aqui. Então, é muito bom de ver que hoje, por mais que a gente fale, cara, eu poderia ter falado antes, não existe isso, né? Não tem que existir isso, existe. Eu posso falar agora, eu posso estar falando agora,
né? E pensar que muito tempo atrás, muitas mulheres não podiam falar, que pode ter sido o caso das mulheres da vida de vocês, né? Elas não podiam falar. E vocês podem falar, né? Quantas vezes for necessária. E se vocês forem lembrando de coisas, vocês vão falar de novo, né? E de novo, e de novo, e de novo, porque é a história de vocês, mas aqui na Historiadora Radical, a gente tem uma coisa que a gente não, eu falo sempre. A gente não tem que falar do ponto de vista do tipo, eu fui vítima, mas tipo assim, cara, eu resisti a isso, eu sou uma sobrevivente disso, né? E eu posso falar, porque muitas mulheres não podem falar sobre. Eu não denunciei essa pessoa na polícia, tá? É importante fazer isso e é isso também é a parte difícil para mim, falar sobre isso. Parte de mim tem vergonha de sentir isso. A outra entende porque eu estou fazendo isso. Então, como esse rótulo meu, eu cresci tendo que provar para todo mundo quem era eu, o que que eu via e blá blá blá, blá blá blá. É um lugar muito cansativo esse lugar, muito cansativo. Eu nunca fui protegida. Ninguém me protegeu. Ah, Maria, por mais tudo isso que ela está contando, ela tem uma rede de proteção. A família dela acreditou nela e protege ativamente ela. Eu não tive essa proteção nunca, nunca, desde pequenininha. Existe essa coisa da rivalidade feminina. Olha que engraçado. Tem uma coisa que eu trago na minha terapia muito, que eu contei para ela nessa nossa reaproximação, que foi: eu era pequenininha, nós duas éramos pequenininhas, a gente estava dançando na sala e a gente começa a brigar, eu e ela, brigar. E eu lembro da minha mãe vindo e falando assim para mim: cala a boca, menina, vai, faz logo as pazes, deixa de ser desgraceira. E eu lembro da mãe dela, minha tia, pra Maria, assim: filhinha, vem aqui que eu vou te abraçar. E isso era uma coisa, é uma inveja que eu tenho da minha prima. Eu nunca tive essa proteção. Eu nunca tive. Até o dia que a minha mãe morreu, ela não me protegeu. Eu amo essa mulher. É uma mulher, ela tem uma história incrível que, se um dia você quiser, eu posso contar no podcast. Mas por causa desse sofrimento dela, ela não me protegeu, nem não me protegeu do jeito que eu precisava. E nesse momento que eu estou passando, familiares próximos a mim não me protegeram. Só quem pode me proteger sou eu. Então eu decidi me concentrar na minha família de origem e me curar. Então minha energia eu estou passando por um luto. Eu decidi que estou passando por um luto antes de lutar, fazendo um jogo de palavras. Eu estou passando por um luto. Eu não tô, e eu quero que a minha prima faça o que ela tenha que fazer. Eu falei, eu acredito, mas eu não consigo, porque eu não vou conseguir enfrentar a justiça, eu não vou conseguir ouvir outras pessoas, eu não vou conseguir ter que passar por isso de novo. Passar por essa Val que tem que se falar: acredita em mim, eu não sou louca, por favor, tipo, me resgata. O gritar por um socorro. Eu não quero passar por isso. A minha família, meu marido e meu filho são os que me dão amor e sabem o quão amorosa eu sou. Eu sou uma pessoa amorosa. E é essa pessoa que eu quero ser e que eu quero ter do meu lado. E essa verdade que ela falou me ajudando a me curar. Então eu vou ser um pouquinho egoísta, prima. Eu preciso disso, desse tempo para mim. Só para ter o outro entendimento, né, quando a gente fala da construção da narrativa dele, é tudo muito detalhado, assim, e sutil, né. Engraçado que nem quando ela fala da imagem da nossa infância, dos rótulos, né, colocados a mim, a ela. Eu, enquanto cuidadora, por vezes me veio um pouco, vou colocar como raiva, tá. Eu não senti exatamente isso, mas assim, porque eu, uma não filha, estava lá cuidando de tudo, cada detalhe, levando, fazendo, sofrendo, e os próprios filhos não. Então, assim, por vezes me veio essa
questão também, e principalmente, assim, do meu primo que estava aqui, morando junto, e eu via ele sempre muito distante, sempre muito seco, sempre muito frio, e aquilo ficava na minha cabeça. Eu conversava com meu esposo, né, falava: "Nossa, por que é o pai, né, o pai tá sofrendo e não tem este amor, não tem essa delicadeza". Minha prima lá longe, a gente é o tal negócio, né, quem vê postagem não vê a vida real, né, mas a gente: ela passeando, ela lá vivendo a vida e eu aqui fazendo isso, né". Então, por vezes também me veio, esse sentimento de, e acho que também fortificou eu demorar a falar, né, principalmente para ela. Meu primo, eu demorei, na verdade não fui eu que demorei, eu chamei ele para falar, ele que demorou a vir, demorou semanas, quase mês para poder ouvir. Ele só tomou a decisão de vir mesmo quando falou assim: "Ó, a sua filha pode estar envolvida nisso. Se você não abrir seus olhos, quem vai sofrer é a sua filha". Aí quando ele veio, só que também foi só isso. Se mostrou solícito: "Ah, porque eu te acolho, porque eu sinto muito", e depois disso nunca mais falou nada, né. E com a minha prima, foi na questão disso. Mas, primeiro, eu não é um assunto tão delicado que eu não gostaria de falar por vídeo, não gostaria de falar por mensagem, vai ser interpretado de uma forma errônea. Então, já que ela está próxima de vir para cá, eu vou falar quando ela estiver aqui, vou aguentar isso e vou falar. E ao mesmo tempo, como ela vai reagir a isso? Ela vai me bloquear? Ela vai, né, já que ela é tão amiga do pai, então, é tudo essa construção, né, tanto detalhista, assim, que agora a gente vendo e nos atingindo. É interessante porque a vida de vocês, né, mulheres são diversas, mulheres são diferentes e o sentimento, como a gente vai lidar com o sentimento é diferente também. Por exemplo, todos os sentimentos aqui, principalmente quando a gente fala de mulheres, precisam ser legitimados. A raiva, né, o conflito, e não é não tem certo ou errado. Quem criou isso de certo ou errado foi o patriarcado, para eles serem os certos e a gente ser sempre errada, né. Então, assim, é isso, é legítimo, né, você sentir raiva, porque sim, você estava cuidando e o homem que estava ali, né, presente, por próximo aqui perto dele, né, porque a Val mora em outro lugar mais distante, não estava nem aí. E outra, ele se deu o tempo, né, de tipo assim, eu tô aqui, mas eu vou me dar o privilégio de não me responsabilizar por lidar com esses sentimentos que estão aflorados nelas. Então, ele escolheu um lado. O lado dele é: eu vou me desvincular da classe de homens abusadores e vou ser um homem que, neutro. Ele escolheu o neutro, né? E para nós mulheres não tem um neutro também. Então, assim, outra coisa, da Lê ficar se desculpando. Né, eu sempre falo nos presenciais da Estrutura Radical que toda mulher, quando começa a falar, fala: "Ai, desculpa, gente, mas eu vou falar". Primeiro, não tem que pedir desculpa pelo que a gente está falando, independente do assunto, né, a gente está falando e pronto. Assim, não vou pedir desculpa pelo que eu tô sentindo, é o que a gente está sentindo e pronto, né. E o mais interessante aqui é a gente poder entender que isso não é ser menos irracional da forma que a gente está lidando, se a gente está chorando, se a gente está rindo, né. Aqui tem episódios que eu só choro nos episódios, eu choro, tipo assim, 15 minutos chorando e eu não sei se as pessoas escutam. E assim, e é isso, é mostrar que é humanizar a gente nesse lugar, né, do tipo: "Cara, sim, eu também senti raiva de você, porque fui eu que", sabe, é a nossa história. Ou do tipo: "Cara, me desculpa porque eu", mas assim, mas não foram vocês que se agrediram diretamente, sabe, não foi a Val que violentou, que assediou a Maria, e não foi a Maria que falou pra Val: "Fica calada, não fala". Né, a história de vocês tem esse, é como se fosse um poste ali no meio do tipo assim, ai, a nossa comunicação, né, ela vai ser sobre aquilo, sobre como ele vai gerenciar tudo isso, né. E esse é o poder do patriarcado, ele consegue apartar filhas de mães,
né? Ele consegue romper amizades, por exemplo, nesse lugar da rivalidade feminina. Né, do tipo assim, cara, o que é rivalidade feminina e o que não é, né? Por que algumas meninas têm mais carinho e outras meninas não têm, né? Isso é algo que machuca muito, né, nesse lugar. Só que tem uma coisa que a Audre Lorde, que é uma pensadora que eu gosto muito, que ela fala, é das diferenças das mulheres. A gente é diferente. A gente sempre vai ser diferente. Tipo assim, a forma que eu vou lidar com a raiva, ela é diferente. Nossa raiva tem que ser muito legítima sempre. Qualquer sentido. A raiva move as mulheres de uma forma muito doida, né? Só que ela fala, ao invés da gente usar as nossas diferenças para separar a gente tem que se colocar no lugar do tipo, nossa, mas por que ela é diferente? E eu vou deixar ela falar para que aquilo me atravesse, para que eu aprenda com ela. Sabe? Então, tipo assim, as nossas diferenças não têm que ser para nos separar. Elas têm que para mostrar que sim, nós somos diferentes, e a partir desse lugar da diferença, eu vou me reconstruir para que eu me fique mais perto de você. Né? Porque as nossas vivências, elas são muito diferentes, e conforme as entrevistas com as outras vítimas forem acontecendo, a gente vai ver que não é unânime de como cada mulher entende o trauma ou o que passou, né? E eu acho que nesse lugar da mulher, por exemplo, eu sempre penso naquela primeira mulher que denunciou o Jeffrey Epstein, que depois falaram que escreveu o livro. Ela era mais raivosa, né? Falavam que ela era mais raivosa porque ela não conseguia ficar quieta. Tipo, ela escreveu um livro e depois cometeu um suicídio. Virgínia, ela morreu, né? É, Eu falaram que foi suicídio e tal. E ela sempre foi muito raivosa, eu não acredito que foi suicídio, tá? Mas eu acho interessante pensar nisso, do porquê ela que colocou outras mulheres também para falar. Né? E ela entrava em muito conflito com aquelas outras mulheres, porque ela tinha, é como se fosse aquele fogo. A raiva, a Audre Lorde fala que a raiva é um fogo, né? E tipo assim, qualquer resquício de água que vem para apagar, a gente fica com muita raiva. Tipo assim, você não tem direito de apagar minha raiva. Sabe? Então, acho que é legítimo, tipo assim, a gente não tem direito de apagar a raiva de uma outra mulher, porque às vezes a raiva é a única coisa que ela tem, né? E às vezes tem uma mulher que não tem raiva, mas o choro é a única coisa que ela tem para dar ali agora. Quem fica cobrando coisas demais das mulheres, de como ela tem que lidar com tal situação, de como ela tem que sentir, é o patriarcado. O nosso papel enquanto mulheres é falar, tá bom, seja, só seja. Sabe, se você tá com raiva, você tá com raiva. Se você precisa de terapia, você precisa de terapia. Se você precisa de ajuda, você precisa de ajuda, né? E o patriarcado, a todo momento, ele espera que nós, mulheres, façamos o serviço porco para ele. Tipo assim, ah, mas por que você não falou antes? Não vai ser ele que vai questionar isso, vai ser outras mulheres. Porque as mulheres foram educadas a fazer isso, né? Nós, até então, tipo assim, agora, até essa raiva, né? Porque, Maria, não, essa raiva, eu acho ela validíssima. E entendo de onde vem, que é esse valor de família, que é esse valor patriarcal, que como que a filha não está cuidando do pai. E eu sinto essa culpa o tempo inteiro. Sentia, agora, graças a Deus, eu já estou me desvencilhando disso. Apesar de estar longe, mas a minha história me levou para longe justamente por todos esses abusos que eu sofria. Não tinha, não, era o jeito que eu consegui. Todas as vezes que eu estava aí perto de vocês, quem dormia com ele no hospital era eu deixava de curtir as minhas férias. Então, eu me desdobro também. Então, não é uma coisa assim. Talvez dessa lição é ver com quem a gente vai dedicar o nosso tempo. É mais ou menos isso. e agora é um processo, eu acho que de todas as histórias de que mulheres que chegaram aqui e foram sobreviventes, né? É um lugar de vocês vão que vai se reorganizar. Muita coisa vai se reorganizar, né? Essa parte do luto, ela é muito interessante, porque na Historiadora Radical esse ano a gente está falando muito de luto, né? O luto é uma passagem que não acontece só com a morte física de algo. O nosso corpo, a história das mulheres, é organizada por vários lutos, o tempo inteiro. Eu acho que um sentimento que mais modifica a nossa vida, que transforma e que está todo o tempo presente, é o luto, porque conforme você vai ganhando outro tipo de consciência e vai entendendo a sua função no contexto que você está, muitas mortes vão acontecendo.
né? Você vai ter que deixar de ser uma mulher que você foi, e isso às vezes não é porque você quis, você vai ter que deixar de ser simplesmente para se proteger, né? Você vai ter que se colocar num lugar desconfortável, e isso também é um luto, se colocar num lugar desconfortável, no lugar, por exemplo, da Maria. Como que as pessoas vão olhar para ela, né, a família inteira? E outra, é pior, porque a família inteira são pessoas que viram ela crescer, vocês cresceram juntas. Então, assim, existe esse lugar de ela não vai ser mais vista como aquela menina dócil, talvez. Ela vai ser vista como uma outra coisa. O que é essa outra coisa, né? E a Val, né? Talvez agora as pessoas falem, talvez tenha algum sentido do porquê ela se comportou assim, né? Então, assim, o cair das fichas das pessoas é interessante, mas é bom também para vocês entenderem que a trajetória de vocês não é desse cair de ficha das pessoas. Digo, do que nome que vocês vão receber agora e qual é o meu novo rótulo. Não interessa qual é o novo rótulo de vocês, né? O que interessa agora é como vocês vão se reorganizar diante do que está acontecendo, né? De qual é a história que vocês vão escutar e documentar. É muito importante que vocês documentem tudo isso, porque querendo ou não, né? As narrativas do outro vai vir, elas vão chegar. Se vocês não documentam, do que eu falo de documentar? Poxa, sei lá, entrevistei hoje uma terceira vítima, uma quarta vítima. Escreva sobre, para que as dúvidas vão vir, porque quando a narrativa dele vir, aí você fala, cara, mas eu acho que eu tô pegando muito pesado com ele. Na verdade, isso está acontecendo, né? Porque, ao contrário da minha prima, eu denunciei. No momento, hoje eu sei que foi por mim. Primeiramente, tem que ser por mim, né? Mas na época que eu denunciei, não foi por mim. Eu tomei a atitude pelas minhas filhas, pela próxima geração, vamos dizer assim, para que não ocorra o que ocorreu comigo e com a minha prima, e com tantas outras, né. Então eu tomei essa atitude. Isso foi em agosto do ano passado. Ele foi ouvido agora em fevereiro, né. E, quando eu me deparo com este depoimento, é exatamente isso, ele já entra com um advogado, algo que eu não tive este direito ainda, porque eu não tenho como bancar alguém para me representar, e distorce totalmente aquilo que foi colocado. Isso porque no meu depoimento eu nem coloquei tudo, né, eu coloquei aquilo que me veio na hora, assim, e não coloquei as outras vítimas. Eu falei da minha história, né, daquilo que eu estava passando, e distorceu. Colocou agora eu sou a mentirosa, não aconteceu nada, e é isso. E por isso que eu tomei a decisão de entrar em contato com as outras vítimas e falar: "Ó, aconteceu isso e isso, e eu preciso fortificar a minha palavra, né, e como é que eu posso fazer isso? É vocês dando o ok de vocês, contando a história de vocês". Eu acho que histórias das mulheres, elas para elas serem, sentidas, elas precisam de acúmulo. A gente precisa falar, né, porque uma mulher sozinha, ela não consegue fazer muita coisa contra tudo isso de estrutura. Os homens estão aí há séculos, né. Então, a todas as mulheres aqui que a gente já narrou histórias de diversos casos de abuso, lá na Historiadora Radical, em aula a gente conversa, né, se tem a possibilidade da gente poder prolongar a vivência dessa mulher de uma forma mais confortável, se a gente consegue fazer isso, a gente tem que fazer, né. Não importa como, pode ser por exemplo, ajuda material, pode ser um ouvido, um ombro para descansar, né, tipo assim: "Olha, você precisa descansar, eu tô aqui como um ombro", dando um lencinho, qualquer coisa para que faça esse caminho que é muito duro lidar com o Estado, né, que vai entrar numa fase pior, assim, que muitas mulheres não conseguem mesmo e muitas não vão conseguir, né, é isso, tipo, dar esse tempo para ela poder descansar também, porque eu acho que o pior de tudo, além do ser vítima, é a revitimização que o Estado vai fazer com você depois, né, com qualquer outra pessoa, porque vai vir um juiz, vai vir um delegado, vai vir um advogado, vai ter é essa parte que o patriarcado geralmente ganha, porque é eles que têm as palavras, né, e os recursos. É isso mesmo, que no meu caso é essa parte, agora eu não vou lidar com essa situação desse jeito,
porém acho importante a reparação. O que eu sempre falo, eu gostaria de uma reparação. Eu sinto que eu vir aqui conversar com vocês pela primeira vez, assim, falar, já sinto que estou fazendo a reparação, já tendo cortado contato extremamente fazendo o luto, né? Sim, Acabou o ciclo da minha vida e agora já para mim é uma forma de reparação que é essa agora meu concentrar os 45 anos da minha vida que eu concentrei para provar para todo mundo que eu nunca estive louca em todos os anos, não, já não quero mais provar nada para ninguém, as coisas estão aí, não vou provar nada para ninguém. Não significa que não apoio nem nada, mas minha experiência foi horrorosa a vida inteira e eu vou me dedicar a ser quem eu sou, porque agora, como você falou, o que eu faço com essas memórias? Porque a gente está conversando aqui do abuso e tal, e tudo isso, mas o que eu queria trazer aqui para as pessoas entenderem é que esta pessoa é uma pessoa comum. Pode ser o seu pai, é isso que eu quero falar. Pode ser o tio que você ama, o seu primo, o seu irmão. Pode ser sim, uma pessoa muito normal, ok? Não é ninguém, não é um monstro, não é uma pessoa, não é o estuprador da rua, não é o homem rico, até pegando o gancho do negócio do fetiche lá, não é ele através vai descendo, 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 e chega no pessoal comum. sim, sim. Mas nós não estamos falando de nada, nós estamos falando aqui de nós com nós, entende? E essa é uma pessoa que, ao mesmo tempo, me deu muito amor a nós, a mim e a minha prima. Sempre estava presente. É assim, alô, vem me buscar, claro? Onde você está? Eu preciso ir no médico. Vou? Onde não sei o que. É muito difícil esse meu lugar de fala. Eu falo assim, eu queria que ele tivesse sido esse monstro, eu queria que ele tivesse sido aquele pai que não vai na festa da escola, aquele pai que é separado, que não paga a pensão. Eu queria que ele tivesse, era mais fácil para mim, muito mais Sim. fácil. Então, uma coisa que me ajudou muito a passar foi ler o livro da Caroline Darian, que é a filha da Gisele Pelicot, e fala no diário dela, que o pai violou e chamava outros homens, né, para violar a mãe, mais de 70 homens, e ela depois descobriu que ele possivelmente também fez isso com ela, né, com a própria filha. Nesse diário, eu consegui me identificar em muitas coisas ali, o sentimento que ela esclarece ali, que ela fala, que é esse amor, dessas lembranças. Ai, pai, você pegava meu filho na piscina e eu falo, meu Deus, meu pai que andava com meu filho na praia. Escuta a memória agora. Me explica aqui. É horrível. É isso que eu tô tentando organizar. É o que você falou de organizar. Um dia fica organizado. Ou não. A resposta, às vezes, é a gente poder tornar a nossa vida melhor. E essa organização que pedem, às vezes, não é o melhor. Né? Eu acho que no lugar do tipo assim, o que é estar organizado dentro de um sistema do patriarcado? Porque as violências, elas vão estar aí, elas vão continuar acontecendo. Talvez o que possa acontecer agora é isso, você ter uma nova versão de você que você esteja mais protegida, você esteja mais, né, não é esse lugar de ficar mais forte, que eu acho que isso é muito romântico, mas é no lugar do tipo assim, cara, eu dei continuidade à minha história e não terminou de uma forma trágica. É isso. É isso. Eu não quero que isso me defina. Não quero que isso me defina. Algo que também me veio na memória, assim, agora vem várias coisas, né? Porque hoje eu sei quando que aconteceu com a minha prima. E me recorda nessa época, ela também vai lembrar, que assim que a minha madrinha faleceu, eu não morava próximo à minha mãe, né? Eu estava morando numa outra cidade. E uma forma que ele usou para novamente se mostrar essa pessoa boa foi: "Não, encontre um lugar para morar próximo da sua mãe, porque agora ela vai precisar de você", né, a irmã dela faleceu, ela vai precisar de você, e eu pago o seu aluguel. E foi isso durante meses.
meses. E foi o que aconteceu, eu fui morar próximo da minha mãe, e ele pagava o meu aluguel. E aquilo para mim era, né, um cuidado de pai, um cuidado, olha só, ele tá vendo a minha mãe, ele tá vendo. Pô, que nunca foi, impune no que ele fez, porque na minha parte foi quando ele tenta controlar essa narrativa e eu falo, não vou falar com você agora. No fim, eu espero alguns dias, decido, eu entro em contato. Ele me manda uma mensagem assim: olha, o que aconteceu foi entre eu e ela, não, você não tem nada a ver com isso, viu? A gente sabe como os dramas deles lá e não sei o que, você não tem que se envolver, sou eu. E aí eu falei, ok, eu quero entender, então, o que aconteceu? Você pode me explicar? E ele relata, ele me conta com as palavras dele, um pouco parecido até, com- como se ele estivesse descrevendo, assim, uma obra de arte, um desenho, alguma coisa assim, como aconteceram as coisas. E eu fiquei perplexa do jeito, e para mim o mais perplexo foi quando ele faz assim, dela também não pediu para parar. E aí eu falei, o quê? E depois ele fala assim, vida que segue, né? A gente vai resolver isso aí. Vida que segue. Então, isso era o modus operandi, que é assim, que é que vai acontecer. Perfeito. Eu respondi para ele e contei para ele o que ele fez comigo. É isso que aqui chegou aqui essa parte. Eu falei, o que você fez é um crime com ela. E até então eu não conseguia ainda processar o que havia acontecido comigo, só o que havia acontecido com ela. Então eu ficava assim, o que você fez com ela tá errado? E eu quero te contar mais uma coisa, eu falei para ele. Você fez comigo. Você fez comigo no dia que a mãe morreu, você fez isso, tá errado, lá, babá. E eu não bloqueei ele. Passaram-se uns 3, 4 dias e era o dia que finalmente eu ia viajar até a cidade dele. E ele me manda uma mensagem. Oi, Val, tudo bem? A que horas você chega? Seu voo, vou te buscar. Como se ele não tivesse acabado de escutar a mensagem da própria filha falando para ele que ele tinha abusado da filha. Como que não aconteceu nada, aqui não aconteceu nada. Aí foi quando eu decidi, falei, eu e meu marido e minha família decidimos que não vamos manter mais contato com você. Você não entra em contato comigo, acabou, blá, blá, blá. E acabou. Fiz uma viagem horrorosa, cheia de trauma, porque eu estava indo viajar para vê-lo, com todas essas doenças aí. No Dia dos Pais, uma viagem organizada para passar o Dia dos Pais com ele. Eu tive que passar tudo sozinha. E ele manda a psicóloga. Aí nessa mensagem ele ainda fala: Mas eu já conversei com a minha psicóloga, com a minha namorada, elas entenderam tudo. Elas estão do meu lado. E a É um dispositivo, né, de legitimando, usando outras mulheres para dizer que tem mulheres do lado dele. Tipo assim, olha, você talvez seja menos mulher que elas, porque elas me entenderam. É aí que eu nunca caí nessa com ele, porque só aconteceu comigo, eu volto a falar, no momento que eu estava vulnerável, muito vulnerável da minha vida. Então, e aí, prima, é importante que você saiba disso. Por isso que na hora que ele falou para mim, eu falei, eu acredito nela, mas foi a minha primeira palavra que saiu, tá? Não falo mais com você, eu acredito nela. Pum. Então, e E ele fala isso e a psicóloga me manda uma mensagem. Olá, podemos fazer uma consulta online? Eu respondi para ela, não, pode me eliminar aí dos seus contatos, eu já estou te bloqueando. Sim. E ele usou o meu irmão para me mandar uma. Fala assim, meu irmão fala, eu não quero me meter no meio, mas ele quer te mandar uma mensagem, e eu, na minha ainda ingenuidade de filha, achando que ele ia reconhecer as coisas, ele me manda uma imagem que é um convite de casamento, que ele casou. Ele casou. Sabe que dia que ele casou? 2 dias antes do meu aniversário. Do aniversário, Gente, tá? Então, como é que é isso? Qual é essa vontade de. Quer dizer, onde entra. Eu sinto muita tristeza. O que sempre as pessoas veem por fora de mim é raiva. Eu quero que as pessoas escutem a minha tristeza agora. Porque às vezes a raiva se confunde com a outra coisa que. Não, é uma decepção enorme. Eu quero que elas sintam a minha tristeza. O que ele fez é horrível. Não se faz com ninguém. Com a própria filha dele, ele fez isso. Entende? sim. E muitas pessoas já escutaram essa história e não se
não se padecer, não por mim, não como fala? Não compadecer? Não sei. Eu acho que que é isso, né, é o momento de vocês 2 estarem se reconstruindo e é muito importante que exista, por mais que tenha esses momentos de se isolar, porque é importante, mas que vocês se atualizem sobre como que tá a coisa toda para que ele não venha manipular toda a situação. E nesses momentos que vocês estão vulneráveis, a gente é educada durante anos de socialização, né, a falar: "Ai, talvez se eu baixar a guarda, as coisas voltem a ter paz", né. Então é sempre importante se cercarem de mulheres, de pessoas, enfim, que vai dar esse amor para vocês, porque é um lugar esse lugar de denunciar é um lugar de muito desamor, né, é um lugar de muita solidão, de muita violência, a raiva fala muitas vezes alto e vira ódio, e aí destrói tudo, tudo que pode estar sendo construído pode vir a ser destruído, né. Então acho que é um lugar de fato, assim, do sentimento, né, que está aflorado, ele receber esse acolhimento e vocês dizerem que vocês precisam de acolhimento, né, porque além de vocês estarem falando, e as pessoas podem colocar vocês: "Olha como elas são corajosas, elas estão denunciando, elas estão falando", é importante também entender que não é só esse lugar que vocês estão ocupando, o lugar da coragem, é um lugar de estar contra uma estrutura imensa que vai detonando vocês, vai possuindo vocês um pouco, né. É por isso que ainda bem que todo mundo faz terapia aqui, né, que isso ajuda muito. É isso de que não é uma coisa linear e que vocês estão bom entendem melhor que qualquer outra pessoa nessa história, né, de que não vai ser uma coisa linear, vai ter momentos de vai e volta muitas vezes. Né, e as memórias vão ficando cada vez mais vivas também, e isso vai querendo fazer vocês reconstruírem de novo as narrativas. E que é isso, é um homem como um homem que você muitas vezes amou, que você cuidou, que você deu continuidade a cuidado de outras mulheres, né, e que ele muitas vezes te destrói e na verdade vai narrar que vocês que estão destruindo eles, né, tudo que ele foi um dia, mas que bom, porque o patriarcado precisa que a gente destrua eles, né, que a gente rompa esses impérios e que não é fácil, né, eu acho que não é fácil, é impossível e não tem também uma fórmula mágica de como a gente vai lidar com isso, porque é isso, nós somos diferentes e a gente é abusadas também de formas diferentes, porque uma coisa que o patriarcado entende é os códigos. Como é que eu posso abusar e sair impune? Né? Como que eu vou fazer isso com a minha filha e sair impune porque ela é minha filha? Como eu vou fazer isso com a minha sobrinha e sair impune porque ela é minha sobrinha? Então ele vai ter esses modus operantes muito bem arquitetados para que a gente não chegue no mesmo objetivo, que é destruir eles. Né, no final das contas. Então, cada mulher vai ter ali sua estratégia. Então, eu queria muito dizer obrigada para cada uma de vocês. Eu sei que é um tema muito sensível, né? Mas ajuda muito as ouvintes aqui do podcast, que eu acho que todas, a maioria das mulheres que escutam são sobreviventes, né? E a maioria das alunas também são sobreviventes, então isso dá um gás assim para a gente continuar falando. Sintam-se à vontade para fazer as finalizações de vocês, tá? Obrigada, Val e Maria. E é isso, gente. Para quem curte o podcast, eu vou deixar aqui nas descrições tudo que a gente foi falado, referências dos textos que eu mencionei, né? E o continuar das histórias aí conforme for acontecendo esse ano. Beijo, beijo, beijo. Então, te agradeço também por essa oportunidade, só para dar o meu fechamento, né, em relação à justiça, não sei o que vai dar, se vai dar, e sigo tentando ressignificar, né, uma palavra tão bonita assim, digerir tudo isso, para tentar viver o sonho que eu vim viver aqui neste lugar que hoje não vou mentir, não me está trazendo felicidade, prazer, nada ainda, mas eu espero que no momento certo eu possa falar: "Não, eu ressignifiquei e é isso, estamos seguindo, né, estamos seguindo e é por isso". E uma pergunta que a minha prima me fez, né: "Por que que você quer fazer isto, né, estar nesse podcast?". A mensagem é essa: mulheres, meninas, estejam atentas,
A partir do momento que surge a dúvida, já é o não. E a gente não precisa falar não. A partir do momento que a gente não fala o sim, já tem o não, né, independente daquilo que o outro faça. Então estejam atentas, falem, principalmente para as meninas que são menores, que não entendem. Se foi difícil para mim, com mais de 40 anos, para minha prima, imagina para minha filha de 9, para minha sobrinha de 15, né. Então falem, conversem, porque senão a gente não vai conseguir quebrar essas correntes, quebrar esses ciclos. Eu acho que isso é muito importante. E obrigada, Gi, pelo espaço, porque para mim é muito me sinto segura aqui com você, me sinto respaldada, respaldada com eu sou muito racional também, então eu gosto que tenha esse respaldo histórico, filosófico, sociológico aí, o dado duro, né, assim, e e e e poder contribuir com a nossa história e escutar a história das mulheres, eu acho que é isso, da es a gente fica tá muito em silêncio, né, entre nós, é que é isso que eu acho importante essa conversa acontecer entre a gente, pra gente se fortalecer e eu acho que é isso, não é a conversa. Eu acho que a minha prima falou que é conversa, eu queria usar essa mesma palavra, comunicação. Eu acho que entre mulheres, entre nós, para nos fortalecer. Mas enfim, é isso, é entre mulheres, é conversar entre mulheres. Inclusive tem um filme muito legal que se chama Entre Mulheres, que fala desse desabrochar, desse desatar, está entre nós, né? Eu acho que é isso, não tenho o que falar, eu acho que já foi dito tudo e vai ser dito mais, né, conforme a gente tiver vida aí. E é isso, gente, obrigada. Espero vocês nos próximos episódios, hein, pessoal? E é isso, beijos.